Ramon Sousa entrou no segundo tempo e mudou o jogo do Palmeiras contra o Júnior de Barranquilha. O paraguaio funcionou mais uma vez muito bem, entrando para ser o parceiro do Flaco Lopes ali na dupla de ataque, e evitou a derrota do Palmeiras na estreia da Libertadores. Agora, a pergunta que fica é, será que no longo prazo o Ramon Sousa pode ser um camisa 9 nesse time do Palmeiras? Vem comigo entender. Primeiro vamos combinar que esse jogo do Palmeiras contra o Júnior de Barranquilha, na estreia da Libertadores, não foi lá muito empolgante. Um gramado muito pesado, muito fofo, e um Palmeiras que praticamente foi irreconhecível no primeiro tempo, errando muito sem a bola e sem conseguir impor nenhuma dificuldade ao adversário. Mas no segundo tempo, a entrada do Sousa foi muito importante, não só pelo gol, é claro, mas também por como ele mexeu na dinâmica ofensiva do Palmeiras. Do ponto de vista coletivo, o Palmeiras sofreu muito para furar o bloqueio do Júnior, Olha aqui no campinho como eles montavam uma linha de 5 defensores aqui atrás, e esses dois volantes eram de mais pegada, mas o Tchará podia abaixar um pouco aqui em algum momento, o próprio Kevin Pérez também pelo outro lado, formar quase um 5-3-2. E nisso o Palmeiras tinha muita dificuldade de furar esse bloqueio, principalmente porque o Maurício aqui é um jogador que não vai atacar tanto o espaço, E aí o Palmeiras tinha duas movimentações meio que iguais dos dois atacantes, entre aspas, o Flaco Lopes e o Maurício, que os dois vinham buscar o jogo aqui, o que fazia com que a linha de defesa do Júnior ficasse tranquila aqui, paradinha, fechando os espaços, fechando a entrada da área. E aí, na falta desse jogador para atacar o espaço, para vir empurrar a defesa do Júnior um pouco para trás, para abrir esse espaço aqui na entrelinha, jogadores como o Flaco Lopes, o Arias, o próprio Alan, o próprio Andreas Pereira também, tinham muito pouco espaço para trabalhar por ali. Então o Júnior estava muito confortável, só fechando os espaços, cercando o Palmeiras por ali, sem que o Palmeiras conseguisse fazer nenhum movimento de ruptura, tentando abrir espaços na defesa. O próprio Abel citou na coletiva a diferença entre o Maurício e o Sousa na maneira como eles jogam, O Maurício é um cara que gosta de ter um pouco mais a bola no pé, sai um pouco mais da área, enquanto o Sousa é esse cara de ruptura. E além disso, o Maurício também não teve uma noite muito inspirada, Então no primeiro tempo, com o Maurício aqui, além desse problema de movimentação que eu já falei, que a defesa do Júnior não precisava se mexer muito, só fechava o espaço, ficava confortável, o Maurício também pouco contribuiu com a bola, nos poucos espaços que o Palmeiras tinha ali pra explorar, tentar explorar nessa defesa do Júnior. Vocês sabem muito bem que no lugar do Maurício, quem geralmente faz esse movimento de ruptura é o Vitor Roque, mas com o Vitor Roque fora, esse cara que empurra a defesa adversária pra abrir esse espaço aqui pra esses jogadores na entrelinha jogar, com ele de fora, quem foi o responsável por fazer isso no segundo tempo e que melhorou muito o jogo do Palmeiras foi o Ramon Sousa. O lance do gol, por exemplo, é um exemplo claro disso, O Flaco vem buscar o jogo, nesse caso não pra receber no pé, mas ali pra dar aquela casquinha, a bola veio no alto, e o Sousa tá empurrando a defesa adversária. Então, enquanto um atrai, o outro ataca o espaço e vice-versa. Tanto que a defesa do Júnior ficou indecisa, Não à toa, o Sousa não estava impedido, porque esse cara aqui tava dando condição. Então, a bola vem, o Flaco desvia e aí o Sousa sai na cara do gol. Com esse movimento complementar funcionando muito bem. Essa dinâmica dos dois, essa dinâmica ofensiva que Vitor Roque e Flaco Lopes tem, pode ser emulada mais ou menos, e foi justamente o que o Ramon Sousa conseguiu fazer no lugar do Vitor Roque, na ausência do camisa 9. E é preciso destacar também como que o Sousa tem estrela nesse time do Palmeiras, Até porque, desde que ele chegou, ele nunca conseguiu se firmar como um titular absoluto, seja pelo lado, seja como um 9 por ali. Mas sempre que ele entra, ele consegue ajudar o time, não só marcando gols importantes e dando assistências, mas também nessa movimentação ofensiva coletiva que é tão importante. No jogo de volta contra a LDU, na Libertadores do ano passado, na semifinal, o Sousa não só começou jogando muito bem como titular, como também foi o autor do primeiro dos 4 gols que o Palmeiras precisava para chegar na final, E o final da história vocês já sabem muito bem. Além disso, ele ainda teve mais outros gols importantes vindo do banco, como aquele contra o São Paulo no Morumbi. Quando o Sousa entra, o jogo já tava 2-0 pro rival e já é justamente ele quem marca o gol da vitória, depois do Vitor Roque e do Flaco Lopes empatarem o jogo pro Palmeiras. Mas é importante notar uma diferença aqui que tem entre esses jogos que eu falei, que o Sousa entrou mais pelo lado do campo, mais como um ponta, e esse jogo contra o Júnior, em que ele entrou no segundo tempo justamente para ser a dupla de ataque do Flaco Lopes. Como esse centroavante de mais movimentação, emulando ali mais ou menos o que o Vitor Roque faz, o Ramon Sousa também jogou algumas outras partidas no começo desse ano, lá no Paulistão. Nas quartas de final contra o Capivariano, o Sousa jogou 18 minutos como camisa 9, entrando justamente ali na vaga do Vitor Roque, e marcou um gol no finalzinho, sacramentando a vitória e a classificação do Palmeiras com uma goleada por 4-0. Logo depois, em mais 2 jogos, o Ramon Sousa
entrou como um centroavante, substituindo o Vitor Roque ao longo das partidas contra o Fluminense no Brasileirão e contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Até que no primeiro jogo da final do Paulistão, o Ramon Sosa é o cara que entra no lugar do Vitor Roque, que não estava 100% fisicamente, para começar aquela partida. E começando entre os titulares, ele deu uma assistência pro Flaco Lopes e também foi muito importante pro Palmeiras em outros momentos da partida, ajudando muito na dinâmica ofensiva do time. O Ramon Sosa é um cara que faz uma função que ninguém nesse elenco do Palmeiras, além do Vitor Roque, consegue fazer. Ele ataca muito bem a profundidade, ajuda o time a empurrar a defesa adversária para trás e também é uma opção de apoio em bolas longas, como no próprio lance do gol. Beleza, o Sosa quebrou um galho de centroavante quando o Vitor Roque esteve fora ou entrando ao longo das partidas, mas será que isso é o suficiente para sacramentar que ele pode ser um camisa 9 nesse time do Palmeiras? Essa é a melhor opção para utilizar ele no elenco? Mas antes disso, só um recado rapidinho para você que é de São Paulo. A quarta parcela do IPVA tá vencendo agora entre os dias 12 e 23 de abril, dependendo do final da sua placa. E se você ainda não viu o seu, dá para resolver tudo rapidinho lá no aplicativo do Gringo. Lá você pode consultar o seu IPVA, licenciamento e multas de graça. E ainda se você tiver algum débito, você pode pagar em até 12 vezes no cartão. E fica tranquilo que lá no Gringo é tudo muito rápido, sem fila, direto no celular e com muita segurança, até porque o Gringo é credenciado pelo Detran. E para você baixar o aplicativo é só você clicar no link que tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então já confere o seu para não perder esse prazo. Voltando aqui pro assunto do vídeo, será que o Sosa pode ser esse camisa 9 reserva? Pensando que hoje no elenco a gente não tem nenhum substituto à altura, nem do Vitor Roque, nem do Flaco Lopes, só o Luigi sendo uma opção por ali, o Sosa sim pode ser uma opção muito interessante ali pra dupla de ataque. Até se a gente for pensar na concorrência nas outras posições ali do ataque, né? Porque parece que o Sosa vai ficando um pouco pra trás. Porque, por exemplo, o Arias chegou e tomou conta dessa posição aqui na esquerda. Na direita você tem o Alan, por exemplo, como um jogador que tem se firmado por ali. Fora eles, você tem ainda Felipe Anderson, que pode jogar tanto na esquerda, mas contra o Júnior, por exemplo, jogou pela direita, entrou pela direita. Você tem o Maurício, que quando o Vitor Roque estiver disponível, por exemplo, pode ser uma opção pelo lado esquerdo, pode jogar pela direita também. Você tem ainda o Paulinho voltando. No final das contas, pro Sosa, vale muito mais a pena ele ser essa opção como um camisa 9 mesmo. Porque seja vindo do banco ou começando em algumas partidas, quando o Palmeiras tiver que rodar o elenco um pouco mais, até porque o Vitor Roque tá num começo de ano fisicamente complicado, quem sabe o Sosa não pode ganhar uma vaga de titular em algumas partidas, enquanto o Tigrinho estiver descansando. Sabe por que eu tô batendo tanto na tecla do Vitor Roque aqui? Porque o Ramon Sosa tem características parecidas com ele, pode exercer uma função similar à que o Vitor Roque exerce nesse time do Palmeiras, mas ele obviamente também, o Sosa pode entrar no lugar do Flaco, por exemplo. E eu falei que o Sosa pode fazer uma função semelhante ao Vitor Roque, e note que eu falei semelhante mesmo, porque obviamente o Vitor Roque é muito mais jogador e entrega muito mais pro time do Palmeiras coletiva e individualmente. Mas o ano é muito longo, tem jogo até dezembro, vai ter muito jogo pra todo mundo jogar, então o Ramon Sosa, ele pode se tornar uma arma interessantíssima do Palmeiras para ser justamente uma opção segura e de mais qualidade quando o nosso camisa titular não tiver 100% ou não tiver disponível. Beleza, mas quais que são essas características que o Ramon Sosa tem que credenciam ele para ser um camisa 9 reserva? Uma delas, a principal delas, inclusive, é o ataque ao espaço, como ele entrou para fazer contra o Júnior, por exemplo. No futebol, a gente costuma dizer que tem 3 tipos de centroavantes diferentes. Um cara como o Vitor Roque, que ataca muito bem o espaço, ataca a profundidade. Um cara que sai mais da área para ajudar na construção, quase como um falso 9, que é o que o Flaco Lopes faz muito bem. E o pivô, que é o cara que joga de costas para a defesa adversária, para fazer uma parede, para receber de costas e devolver para quem vem de frente, para segurar a defesa do adversário, coisa que o Palmeiras não tem no elenco. E o Sosa consegue corresponder sendo uma ameaça na profundidade, seja para receber de frente pro gol, né, nas costas da defesa, ou para empurrar a defesa adversária para trás, para quem vem de trás receber com mais espaço. O grande diferencial do Vitor Roque, por exemplo, é que ele não só é um cara de ataque ao espaço, ele também tem muita capacidade de reter a bola, ser uma opção de passe curto e também de ser um intermediário, não só um finalizador de jogadas efetivamente. E é óbvio que a maior virtude do camisa 9 é finalizar as jogadas, mas são incontáveis as vezes em que o Vitor Roque serve de apoio pro Palmeiras desafogar uma jogada e tentar avançar em campo com a bola no pé, não só no espaço. E é aí que vem o pulo do gato. O Ramon Sosa também consegue fazer isso. Mesmo sem ter a mesma qualidade do camisa 9, né, do Vitor Roque, o paraguaio também ajuda muito nesse tipo de jogada, vem buscar jogo, é um cara que se movimenta bastante, não fica parado. Quando foi titular como camisa 9 contra o Novo Horizontino, além do gol, o Sosa fez isso muito bem, né, supriu muito bem a ausência do Vitor Roque. Nessa jogada aqui, ele é um desafogo pro Piquerez, se apresentando para receber de costas e deixando
jogando com o Maurício, que vem de frente e atacando o espaço logo em seguida, aberto pela esquerda, deixando o adversário na dúvida na jogada, né, que acaba numa grande chance do Palmeiras. Você viu a semelhança desse lance com os outros lances do Vitor Roque que eu mostrei agora há pouco? Esse é o grande trunfo que o Sousa tem para ser uma opção como camisa 9. Nesse mesmo jogo contra o Novo Horizontino, tem outros diversos exemplos do Sousa fazendo essa função, né? Trabalhando bem como um desafogo pro time, recebendo de costas, deixando com quem vem de frente e depois atacando o espaço. Assim ele ajuda o time a reter a posse e logo em seguida facilita a jogada, gerando dúvida na defesa, obrigando o adversário a correr para trás e aí abrindo espaço para quem tá com a bola no pé. Em comparação com o Luigi, que é outra opção ali pro ataque, o Sousa tá muito à frente. Não só pela questão técnica também, né, que é onde a cria fica devendo um pouco mais, mas também em termos de característica. Isso é normal, tá, gente? O Luigi é um jogador de 19 anos que ainda tá em formação, diferentemente do Sousa, que tem mais rodagem, é um jogador mais pronto. O que o paraguaio entrega como substituto do Vitor Roque é muito melhor do que o Luigi entrega no momento. Então faz sentido essa predileção da comissão técnica e esse teste mesmo, utilizando o Sousa como esse camisa 9. Com o Vitor Roque fora, o Arias suspenso, será que esse jogo contra o Corinthians não pode ser a hora de testar o Sousa como um titular desse time? O jogo contra o Júnior foi uma amostragem muito interessante do que ele pode entregar pro time, principalmente do ponto de vista coletivo. Quem sabe essa não pode ser uma alternativa pro Palmeiras ter um jogo mais tranquilo, que consiga criar mais chances contra o Corinthians do que fez contra o Júnior. É claro que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque fatalmente vai ser titular desse time quando o camisa 9 estiver 100% recuperado. Mas enquanto isso não acontece, o paraguaio tá pedindo passagem. Eu e o Léo Suzuki vamos falar mais sobre isso num vídeo que sai sábado aqui no canal, onde eu e ele vamos projetar esse derby, né, Palmeiras e Corinthians, que vale muito pelo Brasileirão e porque é um clássico muito importante. Mas já comenta aí embaixo se você acha que o Sousa tem que ser titular no derby, eu quero muito saber a sua opinião. E trate já de se inscrever também no canal, pra quando esse vídeo de sábado sair você não perder ele, mais nenhum conteúdo aqui também no Análise Verdão, porque aqui você sabe que você encontra a melhor cobertura tática sobre o Palmeiras. E se você chegou até aqui também significa que você gostou do vídeo, então deixa o like aí embaixo, deixa o hype também, que ajuda muito o nosso trabalho, faz com que o YouTube veja que vocês estão gostando dos vídeos e faz com que ele chegue a mais palmeirenses também. Então deixa o like aí e o hype também. Aproveita também para conferir o nosso clube de membros. Lá você encontra conteúdos extras exclusivos que eu e o Léo fazemos aqui para vocês especialmente. É só você clicar no botão Seja Membro, ao lado do botão de inscrição, que aí vão abrir lá as opções de plano para você. Você pode escolher o que mais cabe no seu bolso e o que mais faz sentido para você. Lá você, como eu falei, recebe esses outros benefícios exclusivos e também ajuda muito o nosso trabalho a continuar acontecendo. E agora eu convido você a clicar na tela para conferir um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, onde o Léo Suzuki explicou direitinho como o Paulinho foi artilheiro do Brasileirão de 2023. Será que ele volta? Como é que tá essa expectativa por aí? Será que ele pode ser uma opção nessa dupla de ataque também? Clica no vídeo para você conferir tudo sobre esse grande jogador que a gente tem muita expectativa, né?